message will be directed towards the youth. Mas a mensagem que nós temos, ela será dirigida para os jovens. But all of the young at heart can receive. Mas todo aquele que é jovem no coração pode receber. Amen? God is not finished with any of us yet. Deus ainda não terminou com todos nós aqui. So he has great plans for us. Portanto, Ele tem grandes planos para nós. But he has something to say about the generation that is coming up. Mas Ele tem algo a dizer para essa geração que está vindo. He wants to present a challenge to you tonight. Ele quer apresentar desafio a você hoje à noite. He wants you to know and understand his purposes for Ele you. quer que você saiba e você entenda os planos que Ele tem para você. The world that we live in today O mundo no qual nós vivemos hoje is very different than the world that we lived in when we were your age. é muito diferente daquele mundo que nós vivíamos quando nós éramos da idade de vocês. There's different things that you deal with, Existem certas coisas que vocês lidam, many different situations. muitas situações diferentes. And so God has a special message for you in this day. Por isso Deus tem uma mensagem especial para você nesses dias. Amen? Amém? And so tonight we are going to minister to you about the generation that knows their God. Portanto, hoje à noite nós vamos ministrar para vocês sobre a geração que conhece o seu Deus. It's very important that you know your God. É muito importante que você conheça o seu Deus. There are many voices in this world, Existem muitas vozes nesse mundo and they're trying to get your attention. e elas estão tentando pegar tua atenção. Most of the voices are right here, E a maioria das vozes estão aqui. and they can captivate you, E eles podem capturar vocês. and you can go into your own world E você então entra no teu mundo pessoal and not be aware of anything else. e não ficar mais ciente de tudo mais. But this is not the most important thing. Mas isto não é a coisa mais importante. Knowing your God is the most important thing, Conhecer o teu Deus é a coisa mais importante. because he has a plan for your life. Porque Ele tem plano para a tua vida. Amen? Amém? Let's go to Isaiah 55. Nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 55. Verses 8 through 9. Versos 8, Yeah, 8 through 9. versículos 8 a 9. 35, 8 a 9. 35, right? 55. Oh, 55, I'm sorry. Desculpe, irmãos, é Isaías 55. Verse 8, 9. Yes. Versículos 8 e 9. E diz assim o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. So God is saying to us that he has different thoughts than we have. O que Deus está dizendo aqui é que Ele tem pensamentos diferentes daqueles que nós temos. And he has a different way to do things. Então Ele tem uma forma diferente de fazer as coisas. You know, I remember a time in my life when I was much younger, Eu me lembro de tempo na minha vida quando eu era bem mais jovem. and I thought I knew everything. E eu achava que sabia tudo. And I thought my parents didn't know a whole lot. Eu achava que meus pais não sabiam tanto assim. And then when I grew up some more, Então, quando eu cresci mais, I realized my parents knew a lot more than I thought that they knew. eu comecei a entender que meus pais sabiam muito mais do que eu achava que eles sabiam. This is the process that we go through in life when we Esse é o grow up. processo que a gente atravessa na vida. But you know,
God knows everything. Mas, sabe, Deus conhece todas as coisas. And he sees things differently than we see them. E Ele vê as coisas de uma forma diferente da qual nós vemos. He sees the entire plan that he has for your life. Ele vê o plano inteiro para a tua vida. And it is a good plan. E é um plano muito bom. But there's a process that we must go through Mas existe um processo que nós temos que atravessar to learn to think the way that he thinks para aprendermos a pensar como Ele pensa and to see things the way that he sees them. e ver as coisas como Ele vê. Because if we listen to the way the world thinks, Porque se nós ouvimos e vemos como o mundo faz, we won't see things the right way. nós não veremos as coisas da forma correta. God is a good God. Deus é um Deus bom. He has good plans for each one of you. Ele tem grandes planos para cada um de vocês. But he wants us to see things from his perspective. Mas Ele quer que nós vejamos as coisas na perspectiva dEle. So tonight we're going to come up to a higher place. Portanto, hoje à noite nós vamos subir para um lugar mais alto. And we're going to look at things the way that he looks at them. E nós começaremos a olhar as coisas como Ele vê. Amen? Amém? Now, sweetie, I know that you have something here that you want to show us from the book of Daniel. E eu sei, minha querida, que você tem alguma coisa aqui para compartilhar do livro de Daniel. In the libro, and the book of Daniel, sorry, I just was going again in Spanish. Ooh, switch. Thank you, Lord. I just going to give, the script. We are probably not going to read the whole scripture, but is in verse 4. I'm referring to verse 4. 1:4. Yes, 1:4, Daniel 1:4. Ok. Nós queríamos ler aqui em Daniel 1:4. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso aqui. And so, like here we can see in looking at this verse, you can read it if, probably that will help for context. Porque nós podemos ver alguma coisa nesses versos. Eu gostaria que fosse lido esse verso agora. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. We have to remember that Daniel was a captive. He was in captivity. Nós temos que nos lembrar aqui que Daniel havia sido capturado, ele estava em cativeiro. So he was serving under a different, a Babylon system. Então ele agora estava servindo, estava em cativeiro num novo sistema. And then in that system, they actually, when they were captured from the tribe of Judah, E naquele sistema, quando eles capturavam as pessoas, em específico de Judá, they actually took the best, the most noble, the best of them into this area to prepare them. então eles selecionavam os melhores daquelas pessoas para serem trazidas para o rei e treinadas. And they were young people, right? E Absolutely. eles eram jovens, certo? They- Absoluto. They were young men, and in this case was young men, four of them. Então aqui estavam esses jovens que eles selecionaram. But God had a plan, and they actually, when they were in captivity, E Deus tinha um plano, e quando eles foram colocados no cativeiro, you can see here already that they were gifted in all wisdom, então você pode ver pelo texto que eles já eram versados em todo conhecimento, possessing knowledge, eles eram versados em entendimento, and a quick understanding. e eles tinham grande entendimento. Who has ability to serve in the king's palace? Quem teria a habilidade de servir no palácio do rei? So God is actually preparing all of you here for this generation Então Deus está preparando esta geração aqui
Because you will serve the King of Kings and the Lord of Lords. Porque você serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. And that is what God has been doing with you in preparation. E é isso que Deus está fazendo com vocês em preparação, With the wisdom of God. com a sabedoria de Deus, Possessing His knowledge. com o conhecimento dele And a quick understanding. e com o entendimento dele. Amen? Amém? Say, this is me. Então você diga assim, ó, isso aí sou eu. Amen? Come on. Vamos lá, gente. Isso aí sou eu. This is me. Sou eu. Amen. God Amen. believes in you. Deus vai usar vocês. God believes in you. Deus crê em vocês. And I'm going to say it again. God believes in you. E eu vou dizer novamente, Deus crê em vocês. You are this generation that know their God. Você é a geração que conhece o seu Deus. Amen? Amém? Because you are the one that He's going to use for this nation Porque vocês serão aqueles que Ele vai usar para essa nação. and for this, community and for the region Ele in vai Brazil. usar vocês para essa comunidade e para o Brasil. You are the one. Vocês são eles. You are the one that has been selected. Vocês são aqueles que foram selecionados. You are the one that is called. Você foi aquele que foi chamado. So say it again, I am the one. Então diga bem alto agora novamente, eu sou esse. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. So we're going to see now that No- they were prepared to serve in the kingdom, Nós vamos ver agora que eles foram preparados para servir o rei. and you've been prepared to serve in the kingdom of God. E vocês estejam preparados para servir no reino de Deus. Amen. Amém? And then we can see in verse 5, E nós vemos agora no versículo 5. you can read that to give context at verse 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. We see here that they actually chose to eat differently. The food that they were eating was different. E nós vemos aqui que a comida que eles comiam era uma comida diferente. Oh, at verse 8, so we went from, okay, read 1 and verse 5, 7, and 8. Okay. Sorry. You want me to read 6, 7 and 8? Yeah, read 5 through 8. 5 to 8, Ok. yes. Eu vou ler agora dos Yeah. 6 até o 8. Yeah. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. So we can see here that they not only were looking for those that are prepared to serve the kingdom, Nós vemos aqui então que não somente eles estavam procurando aqueles que serviriam ao rei, but now this is a time of preparation mas agora vem agora o tempo dessa preparação to serve in the kingdom. para servir no reino. And which kingdom we talking about here? Mas que rei nós estamos falando aqui? The kingdom of God. Nós estamos agora falando do reino de Deus. There is preparation for you. Existe uma preparação para vocês. There is things that you're going to have to set aside. Existem coisas que vocês vão ter que deixar de lado. There's things that you're going to have to say no. Haverão coisas que vocês vão ter que dizer não. Because now you've been prepared to serve Porque agora vocês estão sendo preparados para servir this King of Kings and this Lord of Lords. esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amen? Amém?
their food was not what they were, it was not kosher for them. Então aquela comida que foi oferecida não era ideal para eles. And they knew what God's laws was concerning their eating. E eles sabiam que Deus considerava aquilo que eles comiam. So they decided, we want to follow what we know that God said in His E eles Word. decidiram no seu coração, nós queremos fazer o que o nosso Deus quer que façamos. That way they didn't defile themselves. Então, eles não se contaminaram. These things that actually defile us, Porque existem coisas que realmente podem nos contaminar. like he was talking about this is a tool. E é como meu marido estava dizendo, isso aqui é uma ferramenta. This is a tool. So you have to, this should say warning because, there's some of the food is a junk food. Porque aqui também tem um certo tipo de comida e que nós precisamos dar muita atenção. Amen? Amém? Some of the things that we consume, not with our, eyes, with our ears, Algumas coisas que nós consumimos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, is not good for your spirit, man. não é bom para o seu homem espiritual. God wants you to separate yourself further for Him. Deus quer que você se separe mais para Ele. Because He wants to use you in this last hour. Porque Ele deseja usar vocês nesta última hora. Because there is an outpouring of the Holy Spirit coming upon this Porque nation. está por vir um derramar do Espírito Santo sobre todas as nações. And you are a part of that outpouring. E você faz parte desse derramar do Senhor. So it's important for you to separate, and each one of you is different what God is going to require. E Ele of vai you. fazer isso para separar cada um de vocês para aquilo que Deus quer que vocês façam. And some of you thinking, well, I really don't want to just, this is your little friend, right? Alguns de vocês vão dizer, não, mas isso aqui é muito importante para mim, é meu amigo pessoal, certo? Fast. This is a fasting. Just put it down for so many hours and Então, don't touch it. jejuem disso. Ponha isso aqui, ali e se afaste por um tempo. Yeah, I was just going to add on to that. E eu quero adicionar um pouco a isto. This is the new type of fasting that we have to do today. Esse é um tipo novo de jejum que nós temos que exercitar hoje. Sometimes we have to fast media. Muitas vezes nós temos que jejuar a mídia. I would challenge you. E eu quero desafiar vocês. Do a fast for a week. Façam um jejum de uma semana. Fast social media. Jejuem da mídia social and see what effect that has on you. e veja como isso vai te afetar. You will discover how much you rely on this phone Você vai descobrir o quanto você depende desse telefone and how it occupies so much of your e time. como isso ocupa tanto do teu tempo. I know, pastors, that you have to communicate that way. Eu sei, That you have to communicate with your people through this. eu sei que você tem que se comunicar com as pessoas através do teu telefone. There is a smart way, and there's wisdom for it, how to do it. E existe sabedoria para que nós possamos fazer isso. If you know how to turn off certain apps, that way they don't come up when you are Se você watching. pode desligar alguns tipos de aplicativos That way you are paying attention just to the information that you need, para que você possa simplesmente aproveitar as informações que são dadas, not just being distracted from everything else that's going to come up. mas não estar distraído com tudo aquilo mais que vem junto. I can tell that this is an area of that you have to work that out with the Holy Spirit. E eu sei que esta é uma área que você vai ter que confrontar e trabalhar com o Espírito Santo. God has a way to do it with each one of us. Deus tem uma forma de lidar com cada um de nós. Just share the testimony when the Lord asks us to turn off the. Compartilha conosco quando o Senhor mandou que a gente desligasse isso aqui uma vez. About 20 years ago, Cerca de 20 anos atrás, before we had smartphones, antes de a gente ter esses telefones, smartphones, né? we had television still, Nós tínhamos a televisão ainda, and we had cable television. a gente tinha televisão a cabo, And the Lord challenged me one day. e o Senhor me desafiou um dia.
I sensed the Holy Spirit saying this to me. E eu senti o Espírito Santo dizendo assim para mim: I want you to give up your cable television for 1 month. eu quero que você deixe de lado a televisão a cabo por um mês. Yes, my wife is reminding me that I was asking God, I want to get closer to Him, and how do I do A that? minha esposa me acabou de me lembrar de que eu estava nesse momento orando a Deus e pedindo a Deus, como é que eu posso estar mais próximo de Ti? So He said, cancel your subscription to cable for 1 month. E Ele disse: cancele sua inscrição para o seu cabo de televisão a cabo por um mês. And I was willing to do that. E eu estava disposto a fazer isso. You know, God is very smart in the way that He deals with us. E Deus é muito sábio da forma como Ele lida conosco. Because all He asked for was a month. Porque Ele só me pediu por um mês. But I did say, I have to check with my wife first. Mas eu disse para ele: olha, eu vou ter que consultar minha mulher primeiro. Because if I can't cancel it just for me and not for her. Porque eu não posso cancelar só para mim, eu tenho que pensar nela. So she has to agree. E ela vai ter que concordar com isso. And she agreed. E ela concordou. And so we canceled the subscription. E aí nós cancelamos ali o plano. And that month went by very fast. E aquele mês passou muito rápido. And then another month went by. E aí outro mês passou. And then another month went by. E aí outro mês passou. We basically have not had cable TV the last 20 years. E nós nunca mais tivemos plano de televisão a cabo nos últimos 20 anos. Now, I'm not telling you this story to tell you to cancel your cable television. Agora, eu não estou compartilhando essa história com vocês para vocês cancelarem os seus planos de televisão a cabo. But it's an example of how you listen to the Holy Spirit. Mas é um exemplo de como você ouve o Espírito Santo. And when you desire to grow closer to the Lord, E quando você deseja crescer em intimidade com o Senhor, He begins to give you instructions Ele começa a te dar instruções of how you can get other things out of the way. de como você vai começar agora a ter e tirando as coisas do caminho. And of course, we can watch the news on our phones or our computers. Claro que nós conseguimos ainda assistir os noticiários no nosso telefone, no nosso computador. So we have not been disconnected from what's happening in the world the last 20 years. Então nós não estamos desconectados do que está acontecendo pelo mundo nos últimos 20 anos. But it really did something on the inside of me Mas aquilo fez alguma coisa dentro de mim. when I made that decision to be obedient to what He was Quando eu asking. tomei essa decisão de ser obediente ao Espírito Santo. He was addicted to television. Ele era viciado em televisão. So that was the addiction. Esse era o vício dele. So the Lord has to, he was seeking God and praying. E ele estava ali buscando a Deus e orando. Lord, I want to get close to you. Ele disse: Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. I just want to get, more close and closer to you. Eu quero chegar mais perto de Ti. And the answer came, E a resposta veio: well, just cut the TV Então? for a month. cancela o teu plano por um mês. And that actually did wonders for us. E aquilo, na realidade, fez maravilhas para nós. The next day after they came to cut the cable TV, No dia seguinte, quando eles vieram cortar o cabo, whenever it happened after we told them to do that, quando nós falamos para eles virem e desligar o cabo, I can hear the voice of God so much more clear. eu comecei a ouvir a voz do Senhor tão bem mais claro. I went into this place and it was so quiet. It was like I can hear him just like he's talking. Eu cheguei naquele lugar que as coisas ficaram tão cheias de paz e tão calmas que eu podia ouvir ele bem mais claramente. And that to me was just so precious. E aquilo para mim era muito precioso. That I just say, well, I don't need this other one because I can just fellowship with my Father. Então eu não preciso mais disso aqui porque eu posso compartilhar com meu Pai. So I'm just going to give him that time Então eu posso dar a ele o teu tempo, because he's the one that fills everything inside of us. porque ele é aquele que preenche todas as coisas dentro de nós.
I just want to add one more thing. Eu quero adicionar mais uma coisa. In more recent years, E em anos mais recentes, the Holy Spirit will have me to fast media. o Espírito Santo me fez fazer jejum da mídia. And I can only use my devices for things that, for work-related things, paying bills, those things necessary. Somente usando o meu aparelho para poder fazer coisas que estão ligadas ao meu trabalho. And of course, communication, if you need to talk to your wife or whoever. Esse tipo de comunicação com a sua esposa e com as pessoas. But not for just reading whatever I want to read on the news and things like that. Mas não somente aquilo que para eu ficar lendo e saber o que está acontecendo. And it really does make a difference. E isso fez uma diferença. Because you separate yourself from those things. Porque você começa a se separar dessas coisas. And like my wife said, É como minha esposa disse, you begin to hear the voice of God a lot clearer você começa a ouvir a voz do Senhor mais claro, because the other voices are quiet. porque as outras vozes são caladas. This is each one of you has a path to walk with God. Cada de vocês tem esse caminho a percorrer com Deus. We only giving you a testimony of some of the things that God has dealt with us. Eu somente estou compartilhando alguns testemunhos que Deus fez conosco. This is the time we are living in. This time there is so much information. Porque nós vivemos num tempo onde muitas informações são passadas. And this, if you're not careful when you have these devices, E se você não tiver cuidado quando você está usando esse aparelho, there's Facebook, there is Snapchat, there's all these different media, Facebook, Instagram, all these different. Instagram e outros mais. And some people consume so much time, Pessoas estão consumindo tanto tempo and some people actually are addicted to it. e alguns são na realidade viciados nisso. And they just put things there to see how many likes they have. Tem gente que põe coisas ali só para ver quantos likes vai receber. So it's very different because it's a different generation, É muito diferente, porque essa é uma geração diferente. but you are called by the King. Mas você é chamado pelo Rei. You have a higher calling. Você tem um chamado mais alto. And God wants you to separate yourself unto Him. E Deus quer que você separe-se para Ele. Because He's bringing upon this church a wind of change. Porque Ele está trazendo sobre esta igreja um vento de mudança. And the fire of God is coming upon the young people. E o fogo de Deus virá sobre os jovens. Because God is going to fill you with His Spirit. E porque Deus vai encher vocês do Espírito dele. Pastor, this is your prayer. This has been your prayer. Esses têm sido a sua oração, pastores. God is coming to answer your prayer. Deus está vindo para responder essas orações. And this is part of that because He wants you to know that He heard your prayer. E é isso que Ele quer que vocês entendam, que Ele ouviu as suas orações. You've been separated for Him. Vocês serão separados para Ele. You've been separated to bring the harvest. Vocês estão sendo separados para produzir uma colheita. You are separated for sign, wonders and miracles. Vocês foram separados para sinais, prodígios e maravilhas. Because this is for this time, this hour. Porque tudo isso é para esse momento, nessa hora. And you have been born in the kingdom for such a time as E this. você nasceu para o reino, para esse tempo específico. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. It's for you, Jesus, that we live. It's for you, Lord Jesus, É that para we ti, live, Jesus, that we move, que nós nos movemos and that we have our being. e que nós somos. It's for Him. É para Ele. Amen. Amém. So we can see here the time of preparation to serve this King. Amen. Nós vemos aqui então esse tempo de preparação para servir ao Rei. There will be a battle over your identity. Vai existir uma guerra sobre a sua identidade. You must know who you are in Christ. Você precisa saber
quem você é em Cristo. And can you, Pastor, please read again Daniel 1:8? E nós vamos ler mais uma vez Daniel 1:8. E resolveu Daniel firmemente, No, which one was here? Eight. Yeah. firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. You are the one that make the decision which way you go. Você é aquele que vai decidir que direção você vai tomar. Anything else that wants to just clamor for your attention that is not of God, Tudo aquilo que chama a tua atenção e que não vem de Deus, you have to learn to say no. você vai ter que aprender a dizer não. Because you have to be with that kind of passion and zeal for Him. Porque você tem que criar em você aquela paixão por Ele. And I want to say, the pastor here for the young people. E eu vou dizer a esse pastor What is his name? do jovem, Lucas. Lucas. God is using you and will continue to use you. Lucas, Deus está usando você e vai continuar usando você. The impartation of His Spirit and the fire of God over this generation. O Espírito do Senhor e o fogo do Senhor para esta geração. God is going to purify. Deus vai purificar. He's going to purify these vessels. Deus vai purificar seus vasos. Because to pour out the glory of God and His Holy Spirit, Porque para derramar a sua glória e o seu Espírito, He's going to bring the fire. Ele vai trazer o fogo. And you're going to see it. E você vai ver. Because you are the flame of God. Porque você é o fogo de Deus. You are the one God has called you to Você é aquele que Deus chamou to shake everything in them that needs to be shaken. para abalar tudo aquilo que tem que ser abalado. That those things that are of the world fall off of them. Para que essas coisas ruins se desapeguem deles. Because He's going to raise this powerful generation. Porque Ele vai levantar uma geração To bring the gospel into every area of this nation. que vai fazer a diferença nesta nação. And it's not only 40 churches, God is adding to what you have. Então Pastor. Ele vai fazer muito mais e vai adicionar o que você já tem. Now this is the word of the Lord, so I don't know, we're going to just have to use you to deliver to yourself. For me? Yes. Não. Ok. Ok. Eu realmente não gosto de traduzir coisas que são Yeah. ditas para mim. Yes. Então eu vou pedir minha esposa que ela venha. Eu gosto de ouvir. I have called you and I have seen you Eu te chamei e eu te vi from your mother's womb. desde o ventre da sua mãe. There is a vision of my kingdom Há uma visão do meu reino that I have placed que inside of eu you. coloquei dentro de você. And you are a conqueror. E You você- conquer. Você é um vencedor, I have conquistador. called you to take territory for me. E eu chamei você para conquistar territórios para mim. Now it is not over, my son, Não acabou ainda, meu filho, because there's more land that is coming to porque you. tem mais terras que estão vindo para você. Step by step, Passo a passo, passo a passo, you will extend você estenderá over this nation also. sobre através dessa nação também. It is not only 40, Não é apenas 40, but there's many more coming. mas muito mais vindo. Don't be concerned about how you're going to do this, Não se preocupe em como você vai fazer isso, because you're a planter. porque você é quem planta. I use you to build my kingdom, Eu- my church, Eu uso você para construir o meu reino e minha and it will igreja. flourish in your hands. E vai florescer nas tuas mãos. And you're going to know the how and the who, and going to know how to do Você it. vai saber como e de que jeito.
Você vai Because saber. I bring in others alongside you. E eu trago outras pessoas ao seu lado, Because this is a bigger vision. porque esta visão é grande e maior. And I add into it. Então eu estou acrescentando, Because you've been trusted with more. porque você está confiado com mais. You have my wisdom. Você tem minha sabedoria, You have my spiritual understanding. você tem meu entendimento espiritual And you are trusted with my goods. e você é confiado com os meus bens. The treasures of heaven is opening to you today As tesouros do céu estão com você hoje in a way that you haven't had it before. de uma forma que você não teve até hoje. There will be everything that you need is at your disposal. Tudo que você vai precisar vai estar à sua disposição. And even what you need to read for this next phase of the ministry, E até aquilo que você precisa colher para esta próxima fase de ministério, I deliver the scroll to you, my son. eu entrego para você o scroll, I'm not sure, papyrus. It is this time and this Rolo. season. This time and this new season. Nesta nova época, esta nova estação, You've been with expectation to hear from me. fique com a expectativa de ouvir de mim. I'm going to come and just have time of visitation, one-on-one, face-to-face Eu with vou you. chegar para ter um tempo de visitação face a face, pessoal com você. And you're going to live in the realm of glory, E você vai viver na glória, like you never have walked como before. você nunca fez antes. I am putting a new mantle over you Eu estou colocando sobre você uma nova manta for you to walk in the new. para você caminhar no novo. And my glory will be seen E minha glória será vista in this church, nesta igreja, in other churches, e nas outras igrejas, and there will be light that comes that shine in darkness. e haverá luz que brilhará nas trevas. With acceleration Com a aceleração and the force of my spirit pela força do meu espírito, to push away the forces of darkness para empurrar ou afastar as forças do maligno that have been hindered my work in this earth. que tem atrapalhado o meu trabalho aqui na terra. Glorious days are ahead. Dias gloriosos estão por vir. And I say, my son, prepare, I come E in eu your way. falo para meu filho, prepare-se. For there, my son, is a work that I am doing in you. Filho, há trabalho que estou fazendo em você. I have been working in you all of these years, Eu tenho trabalhado dentro de você todos estes anos, forming an apostolic pattern in you. formando dentro de você padrão apostólico. And as this has developed on the inside of you, E como isso tem se desenvolvido dentro de você, your perspective has changed. a sua perspectiva tem mudado. You see things on a bigger picture. Você vê as coisas como um quadro maior. You see things from the perspective of the network. Você está vendo as coisas pela perspectiva da rede And the entire work that I have placed into your hands. e o trabalho como o todo que eu coloquei dentro de você. And my son, you have done well with E meu this. filho, você tem feito bem com isso. But you must know that there is more. Mas você tem que saber que existe mais. There is more for you to do with this. Existe mais para você fazer com isso. In fact, there is a lot more for De you to do with fato, this. tem muito mais para fazer nisso. This is not an ending for you. Isso não é o fim para você. It's rather a beginning Na verdade, é um início. into a new phase A entrada numa nova fase, with greater grace com uma graça maior and a new place. e lugar novo. For I have given you a seat to sit in, Pois eu te dei assento para você assentar, for you to administrate para você administrar the work of this ministry. a obra deste ministério.
It has grown under your watch, tem crescido debaixo do seu governo, but it will continue to grow under your watch. mas vai continuar a crescer debaixo do seu governo. For I've placed you as an overseer. Pois eu te coloquei como overseer, supervisor Over this work, sobre este trabalho, and there's much to do. e há muita coisa para fazer. So get ready, my son, Então prepare-se, meu filho, for the vision is expanding, pois a visão está expandindo and great will be the reward, e grande será o galardão, for you will see pois você verá more fruit than you have ever seen mais before, fruto do que você já viu até hoje, more in your future mais no seu futuro than has been in your past. do que teve no passado. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Lord, we thank you. Senhor, nós te louvamos. We thank you for your word. Nós te agradecemos pela tua palavra We thank you for divine interruptions. e nós te louvamos pelas interrupções divinas. We were talking about that not to allow that your decision for you to not allow anything to change your identity. Nós estamos falando de você tomar decisões e não permitir que qualquer coisa que lhe contamine possa mudar seu destino. It's important because there's things that want to tell you that you are something else that you're not. Porque o inimigo vai tentar dizer que você é uma coisa que você não é. The Word of God is who defines you. E a palavra de Deus vem para guiar você. The Word of God is your mirror. A palavra de Deus é o teu espelho. You got to agree with what God said about you. Você tem que concordar com o que Deus diz a seu respeito. Not what the culture of the day is telling you. Não o que a cultura desses dias diz a você. Because Jesus is the standard Porque Jesus Cristo é o nosso padrão. and He haven't changed, He's the same. E Ele não tem mudado todos esses anos. In any time and any place, Nenhum lugar e de nenhuma forma. He's the same. Ele é o mesmo. You the two, you should be the same. E você então deve ser o mesmo. Because you are born of God. Porque você nasceu de Deus. Amen? Amém? So your identity should be clear who you are in Christ. Então sua identidade tem que ser muito clara de quem você é em Cristo. And I know that this is a part of what the pastors do to help, others, the young people and others to know who they are. E eu sei que esse é um trabalho que seus pastores fazem para que vocês possam entender essas coisas e saber quem vocês são. Amen? Amém? You have work to do. Vocês têm obra para realizar It's important for this time and this season e é importante para este momento, esta estação, because God has chosen you. porque Deus tem te escolhido. Amen? Amém? And we can see also that God's favor will allow, follow when you make the right decision. So E nós podemos ver aqui como o favor de Deus segue quando nós tomamos a decisão in certa. Daniel 1:17, E em Daniel 1:17 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. so who gave them? God gave them. Quem deu isso para eles? Deus deu isso a eles. God gave them knowledge. Deus deu conhecimento, God gave them skill. Deus deu as técnicas And God gave them literature and wisdom. e Deus também deu a eles sabedoria. And Daniel was able to understand visions and dreams. E Daniel passou agora a poder ter visões e sonhos. So that came from his relationship with God. Tudo isso veio por causa do relacionamento dele com Deus. You and God spending time together. Você e Deus gastando tempo juntos. Whatever you need, He will give it to you.
Qualquer coisa que você venha precisar, Ele dará a você. For His purposes and plan, Porque os seus propósitos e planos, for you to cooperate with Him, para que você possa cooperar com Ele to see His kingdom to come and His will to be done. e ver o seu reino vir e a sua vontade ser feita. In Campina, Em Campinas, in São Paulo, em São Paulo, in Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Belo Horizonte, in Brazil, no Brasil and the nations of the earth. e nas nações do mundo. Amen? Amém. One thing that I forgot to mention is that Uma coisa que eu acabei de mencionar aqui, they changed the names, the four of them, they changed their names. eles mudaram o nome desses quatro jovens. It was in verse 9. E está- No, I'm sorry. Okay. Okay, so in verse 7, they changed their names. Aí no versículo 7, nós vemos que eles mudaram o nome deles. Their names in Hebrew they came, every one of their names was given to them by their parents, but it was a godly name. E esses nomes que eles receberam dos seus pais eram nomes importantes no contexto da língua. But what happened when they were kept in captivity, Mas o que aconteceu quando eles vieram ao cativeiro, they changed their names eles mudaram o nome deles, to be like the gods, the little gods. para que fosse agora segundo os deuses, com esse desenho minúsculo, In Babylon. lá na Babilônia. But Daniel and all four of them, Daniel, Hananiah, and Shadrach, and Mas Mishael, todos os quatro, Daniel e seus amigos, they did not conform to that, the culture, and they didn't allow that to change eles their não identity. deixaram que isso os conformasse com aquela cultura. Because they were formed and they knew who they were in Christ. Porque eles foram formados e sabiam quem eles eram em Deus. And this is very important. E isso é muito importante. Because that way you are not moved and swayed and moved from one place to another. Porque você não vai ficar aí vacilando de um lugar para outro, mudando de um lugar para outro. And they trying to tell you that you're something else that you're not. E eles vão dizer para você fazer alguma coisa que você não é para fazer. God only made two genders. Deus só fez 2 gêneros. Amen? Amém? You are perfectly, beautifully made by God. You're wonderfully made. Você by God. foi maravilhosamente criado por Deus do jeito que você é. And you are called as God called you to be in this E earth. você é chamado por Deus como você foi feito para esse tempo. So we go there now to Daniel 18, verse 18 into 20. 18. Uh-huh. Nós vamos agora a Daniel, capítulo 18. Não, we don't have 18. 1, Ah, 18, Desculpe. 1, 18, 19, 20, sorry. Daniel 1, 19 e 20. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. And this is what God wants you to be in this time, in this generation. E é isso aqui representativo do que Deus realmente quer que vocês sejam para Ele nesta geração. 10 times 10 vezes mais, better melhores. that whoever is here saying that they are the best, whatever, God wants you to be the best for Him. De qualquer outro que fique aí gritando e dizendo eu sou o melhor, Deus é 10 vezes mais em você para isso. Because you are an influencer. Porque você é um influenciador. You are an influencer. Você é um influenciador. Because the Christ in you, the light that you have, every man can see. Porque a vida que está em você, todos os homens podem ver. And that fire, E esse fogo, Pastor Lucas, Pastor Lucas,
They're gonna see the fire. Eles vão ver o fogo. And they're gonna get on fire. E que eles vão ver esse fogo. For this time and this season. Para esse momento, para essa estação. For the move of the Spirit. Para o mover do Espírito. In this nation. Nesta nação. You are the generation. Você é a geração that seek Him. que vai fazer isso. You are the generation. Você é a geração that know Him. que conhece Ele. You are that generation. Você é esta geração. Amen. Amém? Okay. Ok. Amen. Glory to God. Glória a Deus. We see here in these last verses in Daniel that we were looking at, E nós vemos aqui nesses últimos versículos que nós estamos examinando. He will make you to stand out among others. Ele vai fazer com que vocês se sobressaiam entre os demais. When you go through all of this preparation, Porque quando você passar por todo esse preparo, He's separating you so that He can show Himself in you. Ele está separando você e preparando você para que, por você, Ele se manifeste. So that when people see you, Portanto, quando a pessoa vê você, they're going to say, what is different about you? eles vão dizer, o que é isso diferente? There's all of these bad things happening around us in the world, Existem todas essas coisas ruins acontecendo ao nosso redor no mundo. but you're not sad. Mas você não está triste. You have peace. Você tem paz. What is it that you know that I don't know? O que é isso que você conhece que eu não conheço? See, when we go through this preparation, we come to the place of knowing our God. Veja, quando nós passamos por esse tempo de preparação, nós chegamos a conhecer nosso Deus. And we don't know Him in a way that we're prideful about it. Não conheceremos Ele para que a gente fique orgulhoso disto. But we do have a confidence. Mas nós temos essa confiança. We know that we have the answer to every problem on the inside of us. Nós sabemos todas as respostas para os problemas que temos em nosso interior. We may not know the answer right at the moment, Nós talvez não saibamos a resposta no momento certo. but we know a God who knows the answer. Mas nós conhecemos o Deus que sabe todas as coisas. And He lives on the inside of E Ele us. vive dentro de nós. Greater is He that is in me than he that is in Maior é the world. aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. The greater one lives on the inside of O you. maior de todos vive em você. Say this after me. Satanás vem me tragar, The greater one lives in me. mas o maior de todos vive em mim. Say it. Você vai dizer isso aqui agora, comigo. Satan vai vir contra mim, Satanás vai vir contra mim. Mas aquele que é maior está em mim. Amen. Amém? We have to believe these things Nós temos que crer nessas coisas. because this is what makes the difference Porque é isso que faz diferença between success in life entre sucesso na vida and living in defeat. e eu viver em derrota. We are the victorious church. Nós somos a igreja vitoriosa. Young people, God has called you to rise above your circumstances. Jovens, Deus chamou vocês para estar acima das circunstâncias. He's called you to make a difference in this world. Ele te chamou para você fazer diferença neste mundo. But you must go through the preparation. Mas você precisa passar por essa preparação. You must allow Him to do a work in your Você life. precisa permitir que Ele faça essa obra na tua vida. You know, when I was 16 years old, I had a life-changing experience. Veja, quando eu tinha 16 anos de idade, eu passei por uma experiência que me mudou. My mother took me to a crusade in a large stadium. Minha mãe me levou para uma cruzada num estádio muito grande. A very famous evangelist was there. E lá estava um evangelista muito famoso. His name was Billy Graham. E o nome dele era Billy Graham. Thousands of people were there. Milhares de pessoas estavam ali. And he presented the gospel. E ele apresentou o evangelho. And he gave an invitation. E ele fez um apelo.
And nobody took me E ninguém me levou down to the altar, até aquele altar. but I walked down to the altar. Mas eu mesmo andei até aquele altar. And I made a decision to give my life to Christ. E eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus. And shortly after that, E logo um pouco mais depois daquilo, at 16 years old, aos 16 anos de idade, I went on my first mission trip eu fui na minha primeira viagem missionária to the island of Jamaica. para a ilha de Jamaica. I lived there for a month. Eu fiquei ali por um mês I realized that God had called me to the nations. e comecei a entender que Deus havia me chamado para as nações. I knew that at 16 years old. Eu sabia disso aos 16 anos de idade. I didn't know how God would cause it to be fulfilled. Eu não sabia como Deus iria fazer aquilo acontecer. I didn't know that He would bring a woman into my life from Eu another nem sabia nation, que Ele iria trazer uma mulher para estar comigo nisto and that we would go to the nations together. e que nós iríamos às nações juntos. But God was working in me at 16 years old, Mas Deus estava trabalhando em mim com 16 anos de idade, telling me what my destiny was. me dizendo qual era o meu destino. And a fire began to stir E on um the fogo inside. começou a se mover dentro. I wanted to go. Eu queria ir, I wanted to follow the Lord. eu queria seguir o Senhor. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? I came back from that mission trip, Eu voltei daquela viagem missionária and I went back into my regular life. e eu comecei a viver minha vida normal. And I just blended right back into the E world. eu acabei me camuflando de volta no mundo. And it took many years for that fire to get stirred up again. E levaram muitos anos para aquele fogo começar a ser iniciado novamente. Now, I will say one big difference in my life and yours. Mas eu vou dizer uma grande diferença entre a minha vida e a de vocês. I was not in a church like this. Eu não estava numa igreja como essa. I was in a Presbyterian church, Eu estava numa igreja presbiteriana. very traditional. Era muito tradicional. The Spirit of God did not move in the church. O Espírito de Deus não se movia naquela igreja. They were very nice people. Eles eram pessoas maravilhosas. But I just began to go back into my regular life. E eu simplesmente comecei a regredir para minha tipo de vida anterior. And that fire that was in me E aquele fogo que estava em mim was just like a few coals, barely ficou assim alive. como uns pedacinhos só de carvão ali que fica aceso. And it wasn't until a few years later E não foi até alguns anos depois when I was really not a happy person. e eu não era mais uma pessoa alegre. I said, Lord, E eu disse: Senhor, I must get back on track eu preciso voltar aos trilhos to the call on my life, para o chamado da minha the vida, call to the nations. o chamado para as nações. And I began to walk in that direction. E eu comecei então a caminhar naquela direção. And not everything was easy all the way to this point. E não todas as coisas foram fáceis. I made many mistakes. Cometi muitos erros. I didn't do everything right. Eu não fiz tudo certo. I disappointed God and others. Eu desapontei Deus e muitos outros. But God was faithful. Mas Deus foi fiel. He brought a wonderful partner into my life. Ele trouxe uma parceira maravilhosa na minha vida. He brought her from a whole nother country E ele foi buscar ela em um outro país, so that we could walk together para que nós pudéssemos caminhar and juntos go to the nations. e irmos às nações. But I want to tell you that are around that 16-year age, E eu quero dizer para vocês aqui que tem aí aproximadamente 16 anos. now is the time to hear from God. Agora é o tempo de ouvir de Deus. He is speaking to you. Ele está falando com você. He has a plan for your life. Ele tem um plano para a tua vida. And you are part of a church E você faz parte de uma igreja that will help you to walk in that que plan. vai te ajudar a caminhar nesse plano. You have pastors Vocês têm pastores that will encourage you que vão encorajá-los and will help you move forward in the plan e of vão God. ajudar vocês a irem adiante nos planos de Deus.
But you have to make the decision Mas first você é que tem que tomar a decisão primeiro. to walk with God. Para andar com Deus. Now, not everybody's called to be a missionary, Agora, nem todo mundo é chamado para ser missionário. but everybody is called Mas todo mundo é chamado to do something for God, para fazer algo para Deus. to work for Him, Para trabalhar para Ele. to win others into the kingdom, Para ganhar outros para o reino. and to be a blessing. E ser uma bênção. So now is the time in your life Portanto, agora é o momento na tua vida to say, God, I want to make a difference. de dizer a Deus: Deus, eu quero fazer diferença. I want to be like these young men in the book Eu of quero Daniel. ser como esses jovens aqui na Bíblia. I want to be prepared for something great. Eu quero estar preparado para algo melhor, maior. Amen? Amém? So we want to challenge you tonight. Portanto, nós queremos desafiar vocês hoje à noite. This is a time of decision. Este é o momento de decisão. This is a time to give your life to the Lord. Este é o momento de você entregar a tua vida ao Senhor. Now, maybe you have made a decision already Talvez você já até tenha feito uma decisão to receive Jesus into your life. de receber Jesus na tua vida. You're already saved. Você já é salvo. You're already born again. Você já nasceu de novo. But maybe you haven't made the decision to give your life to Him in every way. Mas talvez você ainda não tenha tomado a decisão de entregar a tua vida para todas as áreas da tua vida. To allow Him to do His will in your life. Para que isso permita que Ele faça a vontade dEle na sua vida. To make a difference Para fazer diferença in this world. nesse mundo. For Him. Para Ele. Amen? Amém? And do you have anything to add to that, sweetie? I think that it's time to pray. Eu creio que esse é o momento da gente orar. It's time to pray because God, I'm going to believe God for, in this church. É um tempo de orar porque eu creio que Deus tem algo para essa igreja. God is going to come to have a divine encounter. Porque Deus está vindo para ter um encontro divino. You don't understand what I'm saying, but I'm going to tell you, God is going to come and have an encounter with Vocês you. talvez não entendam o que eu estou dizendo, mas Deus está vindo ter um encontro com vocês. When that happened, Saul, that was persecuting the church, E quando isso acontecer, vejam, quando Saulo estava perseguindo a igreja, he was there transformed because Jesus himself said, Saul, why are you persecuting me? ele foi transformado com aquele encontro com Jesus e ele perguntou: Saulo, por que você me persegue? Never to be the same. Nunca mais ele foi o mesmo. So I want it for myself. Então eu quero para mim, I want a divine encounter with God too. eu quero esse encontro divino, Because I don't want to live just like everybody else. porque não quero mais viver como os outros. I want to be carried of the light and the fire of God. Eu quero ser aquele que transporta o fogo de Deus. To take the glory of God everywhere I Para go. levar a glória de Deus em todos os lugares. To have His presence. To have His presence. Para ter a presença dEle. That others can feel it and know, what do you have? Talk to me about Him. Para que você possa dizer: eu quero falar dEle. It's time. É tempo. And we're going to pray. Nós vamos orar. Because God wants to dedicate this place to Himself. Porque Deus quer que esse lugar seja dEle. He's coming to do something great. E Ele vem para fazer algo grande. But we have to say yes to Him. Mas nós temos que dizer sim para Ele. How many of you now want to say, Lord, I just want to cooperate with you and I'm saying yes to you? Quantos de vocês hoje diriam: Raise your Senhor, hand. eu quero cooperar com Tua obra em mim? Levante sua mão. The other ones don't think that I'm going to pray for you. The one that don't raise your hand. Aqueles que não levantaram a mão, não pense que eu não vou orar por vocês. God is coming Deus está vindo. and you will know. E você vai saber. Because I am asking Him Porque eu estou pedindo a Ele to come to visit you and an encounter, que venha e visite vocês num encontro, a personal encounter. encontro pessoal. You're going to have to make a decision then. E você vai ter que tomar uma decisão ali. Do I going to serve God or Eu I going to vou- go in a different way? Servir a Deus
ou eu vou seguir o meu próprio caminho. You're not going to be the same. Você não será mais o mesmo. So, Father, we just come before you. Portanto, Pai, nós chegamos diante de Ti. And I sense, Father, the presence of God, the heaviness of God, the glory of God. E eu sinto, Senhor, a presença da Tua glória, a Tua presença aqui. You are going to do something powerful and mighty with O this Senhor church fará algo maravilhoso com esta igreja. that is going to extend to the other churches Que isso vai se espalhar para todas as demais igrejas. and even to the nation. E até para as nações. This is one of those points of light. Este, ó Deus, é um ponto de luz. And I want to say, Lord, you come and have an encounter Ó Deus, e eu quero te pedir que venhas e tenha esse encontro with your church. com a tua igreja. Come and have a divine encounter Vem e tenha esse encontro divino. and take your church back to yourself E toma essa igreja de volta para ti. for you to be glorified, Para que tu sejas glorificado. for you to be exalted, Para que tu sejas exaltado. for you to be seen. Para que o Senhor seja visto. Because you said in your word, Porque tu dissestes na tua palavra: if I be lifted up, se eu for levantado, I will draw all men eu unto me. atrairei os homens para mim. So we want you to be glorified, Lord Portanto, Jesus. queremos que tu sejas glorificado, Senhor We Jesus. say, come, come, Vem, come to your church, vem para a tua igreja. take it over Toma ela and have your way. e faze o teu caminho prosperar. In Jesus' name. Em nome de Jesus Cristo.